A Ele toda a glória. Vamos meditar a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 14. Amém? Capítulo 14. Que diz assim, Mateus 14, verso 24 e o verso 25. Mateus 14, verso 24 e 25. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Nós estamos aqui vendo a experiência, nós estamos aqui vendo dois tipos de pessoas. O Senhor Jesus andando por sobre o mar. E vamos ver também Pedro tentando andar sobre o mar. Só que nesse evento aqui de Mateus 14, nós temos situações características desse momento. O barco estava açoitado pelas ondas e também pelo vento. Eram ondas e vento. Então imagine o quadro, o barco no mar, sendo agitado pelas ondas e sendo também agitado e empurrado pelo vento. E nesse cenário, Jesus começa a andar sobre o mar tranquilamente. Imagine a cena, Jesus andando sobre o mar tranquilamente, o mar agitado, Jesus passa de uma onda, passa pela outra onda, aí vem um vento empurrando Jesus para trás, mas ele continua andando sobre as ondas, como se tudo estivesse sob o controle. E assim Jesus vai andando sobre o mar, as ondas de um lado pelo outro, e o vento também o assoprando, empurrando ele para trás, ou tentando desmontar Jesus, tentando deslocar Jesus, mas Jesus continua andando sobre o mar, chegando até o barco. E no barco, Pedro tem uma atitude também de querer andar sobre o mar. Só que Pedro começa a dar alguns passos e afunda porque ele tem medo. Eu quero dizer o seguinte, que a experiência, o Senhor está dizendo nesta tarde o seguinte, quando você confia em Deus, você está andando sobre o mar. Quando você se coloca à disposição de Deus, mesmo com ventos contrários, mesmo com o mar agitado, você está andando sobre o mar. Nós muitas vezes, nós não entendemos isso. Quando você dobra o teu joelho, quando você se coloca diante de Deus, e a paz que excede todo entendimento, que está lá escrito lá em Filipenses capítulo 4, acalma o teu coração, Filipenses, acalma o teu coração. Sabe o que significa isso? Você está andando sobre o mar. O mar simboliza as multidões, simboliza as pessoas te questionando, simboliza as pessoas te confrontando, simboliza um momento de turbulência, aonde não tem ninguém para te apoiar. Mas quando você continua confiando no Senhor, perseverando nele, você está andando sobre o mar. Ei, você está andando sobre o mar e você nem sabia disso. Você nem sabia disso. O vento vem contra você com a intenção de fazer com que você caia. Fazer com que você caia. Ei, o vento sopra para fazer com que você caia, fazer com que você volte para trás. Sabia que quando você está orando,
Quando você está orando confiando no Senhor, você está andando sobre o mar. E você está nem percebendo isso. Que atitude milagrosa que você está experimentando. E você se coloca como uma pessoa, a pior pessoa do mundo, quando na verdade você está experimentando coisas espirituais e está nem percebendo. Eu volto a lhe falar uma coisa. Quando você coloca diante de Deus os seus problemas e a paz que excede todo entendimento guarda o seu coração e a sua mente, você está andando sobre o mar. Aquela paz interior de que você fez a sua parte, apresentou o seu problema diante de Deus. E parece que você ouve uma voz que diz assim: agora é comigo. Agora é comigo. Isso que você está experimentando é andar sobre o mar. É andar sobre as águas. Você está experimentando a mesma coisa que Jesus experimentou. Porque Jesus andou sobre o mar por causa da sua intimidade com o Pai. Ele sabia que tinha que andar sobre o mar, então ele foi andando. Ele estava ali em plena obediência à ordem de Deus. Então, da mesma forma, quando você obedece a Deus, você está andando sobre o mar. E você está nem percebendo isso. Quando você se coloca à disposição de Deus, como Jesus se colocou à disposição do Pai e andou sobre o mar, o Espírito Santo falou com Jesus, com certeza foi assim, ande por sobre o mar. Jesus não questionou, porque ele estava em paz com Deus, porque ele sabia que aquela ordem tinha respaldo divino, então ele andou sobre o mar e não questionou. Da mesma forma, quando Deus fala contigo pela palavra e você não questiona a palavra, você está andando sobre o mar. Mesmo que aparentemente, mesmo que visivelmente, estejamos passando por um momento de turbulência. São ondas batendo de um lado, batendo de outro. É o vento vindo contra o nosso peito. Imagine que situação é essa, você continua andando, você crendo. O Senhor é o meu socorro bem presente nas tribulações. O Senhor é o meu socorro bem presente nas tribulações. E está andando sobre o mar. O Senhor é o meu socorro bem presente na angústia. Isso é andar sobre o mar. Às vezes queremos materialização de certas coisas, mas você não entende. O vento só cessou quando Jesus entrou no barco. Nesse período todo, onde ele sai do monte e começa a andar pelo mar, só tem turbulência. Só tem turbulência. Só tem vento contra. Só tem ondas batendo nas costas e no peito do Senhor Jesus. Mas quando ele chega no barco, tudo se acalma. A resposta das nossas orações é o resultado da nossa intimidade com Deus. As respostas das nossas orações é o resultado da nossa intimidade com Deus. Não é o resultado que determina se você é fiel ou não. Não é o resultado que determina se você está certo ou errado. É a sua experiência de andar sobre as águas, quando tudo é ao contrário, quando tudo está dizendo ao contrário. Se Deus está falando contigo que está tudo sob controle, então creia, você está andando sobre o mar. Você não precisa de mais ninguém. Essa experiência particular tua, é só você e Deus. É tua experiência, porque as ondas representam as pessoas. O vento representa a fúria de Satanás, podemos assim colocar as palavras que as pessoas nos falam. E Jesus desconsiderou as ondas e desconsiderou o vento. É assim que temos que fazer. Quando você desconsidera as pessoas que se levantam contra você, que te confrontam a tua fé e que falam que você não é merecedor de receber o milagre, quando você desconsidera o vento, que são muitas vezes setas do diabo contra a tua vida, você está andando sobre o mar.
Entenda uma coisa: todos nós estamos tendo uma experiência miraculosa quando você confia em Deus. Não é qualquer um que faz isso. Confiar em Deus e depositar nele toda a sua confiança e esperar que ele produza, materialize as nossas respostas é um ato miraculoso. Não é qualquer um que faz isso, não. Porque as pessoas têm medo de se entregar para Deus e perder o controle das situações. Na verdade, você não está perdendo o controle, você está tendo domínio espiritual. É isso que eu estou lhe dizendo. Quando você confia em Deus, quando você experimenta a paz que excede todo entendimento, você está tendo domínio do mundo espiritual. E foi o que Jesus fez ali andando sobre as águas. Ele estava exercendo o domínio espiritual da situação. Exercer domínio espiritual nem sempre é ver o problema sendo resolvido automaticamente. Pelo contrário, é no meio da turbulência, aonde tem ondas e ventos contra você, mas você consegue manter a sua convicção intacta. Isso é andar sobre as águas. Amém? Então, o que eu estou falando hoje é para que você entenda, toda vez que você ora e crê que Deus está contigo, você está andando sobre as águas, está exercendo o domínio espiritual e você entra em paz, porque você sabe que domínio, todo poder pertence ao Pai. Amém? Vamos fazer uma oração aqui, quero orar.